E aí, duplinha, tava vendo esse tricô de vocês? Se tem poderes em que não há desarmonia, em que não há desequilíbrio é entre vocês dois, né? É um tal de vai você, não, fala você. Quem é que traz, afinal de contas? A gente estava fofocando aqui que ontem o Uribe falou da dança da motinha pro Colombo. A câmera até faz um movimento pro Colombo, mas ele não esboça reação nenhuma. Então acho que não houve uma identificação com a música, com o ritmo ainda. Não, agora falando sério aqui, o Uribe tem notícia. Não, a gente estava falando do papel das primeiras damas, que nós comentamos ontem, que elas devem ter agora, nesses próximos dias, papéis importantes, e a estreia na televisão. Rosângela da Silva, a Janja, mulher de Lula, já apareceu num frame na primeira propaganda de Luiz Inácio Lula da Silva durante o casamento com ele. E a estratégia é suavizar a imagem de Lula, e não só isso. Houve uma percepção na sociedade de que depois de ser preso, Lula saiu da cadeia e poderia ter rancor, e governar o país com rancor. Então é uma estratégia bem elaborada de mostrar que ele até mesmo casou, ou seja, de que ele vem como Lulinha Paz e Amor do diálogo, essa estratégia. E Janja deve estrear essa semana nos palanques eletrônicos, com um discurso focado para as mulheres mais humildes e uma lembrança sobre o período do PT, mais ou menos parecido do que fez ontem Michele Bolsonaro, que foi ao ar para falar com as mulheres pobres do Nordeste sobre a transposição do Rio São Francisco. Sempre importante falar, a transposição do Rio São Francisco começou na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e estava mais de 90% pronta quando Jair Bolsonaro a pegou e a concluiu. Mas as pesquisas internas do PL apontam que o eleitor nordestino identifica duas bandeiras com Jair Bolsonaro: Auxílio Brasil e também transposição do Rio São Francisco. Por isso que isto está sendo aproveitado. E a Basília tem mais detalhes a respeito de Michele Bolsonaro. Essa busca pela apropriação de bandeiras, né, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falar da transposição do Rio São Francisco é uma obra já pensada, né, há décadas, mas que teve um avanço durante o governo de Lula, mas Bolsonaro, por uma conveniência do momento, né, pelo momento histórico, a conclusão se deu no governo dele. O que os estrategistas de Bolsonaro dizem é que, apesar disso, ele não tem conseguido se apropriar, de fato, dessa bandeira. Agora que a gente tem cada vez mais cristalizada, polarizada essa situação, há uma comparação de governos. A disputa entre Lula e Bolsonaro impõe uma comparação, uma disputa de governos. O que eles fizeram, tanto Lula quanto Bolsonaro, não é exatamente o que eles irão fazer a partir de 2023, claro, com exceção aí do Auxílio Brasil, que é a pauta quente do momento. Sobre a participação de Michele Bolsonaro, que ontem começou a aparecer, né, aí nas inserções, a gente destacou isso aqui no nosso Arena Eleições. Isso deve se repetir. Foi só a primeira inserção em que, num frame muito rápido, poucos segundos, ela conseguiu linkar o assunto transposição do Rio São Francisco com independência das mulheres, aquela mulher que pode trabalhar, que pode estudar e que é percebida também pelo governo de Jair Bolsonaro. Tá aí uma bandeira com a qual o governo não consegue dialogar e muito menos se apropriar delas, políticas femininas, as políticas feitas para as mulheres. E só uma constatação, Colombo, que é a diferença com Simone Tebet, e esse é o problema do machismo estrutural no Brasil. O MDB até pensou em colocar o marido de Simone Tebet, mas há uma avaliação interna que uma mulher candidata a presidente que aparece ao lado do seu marido pode se mostrar fraca ou não capaz de gerir o país. Isso mostra como o Brasil ainda está atrasado nessa mentalidade, porque Hillary Clinton, por exemplo, aparecia ao lado de Bill Clinton. A gente teve Angela Merkel também, que aparecia na Alemanha ao lado do marido. Mas no Brasil ainda há uma avaliação de que uma candidata mulher que aparece ao lado do homem pode mostrar fraqueza e não força. Há mais de 10 anos, há mais eleitoras do que eleitores aqui no Brasil. Então, há mais de 10 anos, para todas estas campanhas, falar do público feminino é algo importante. Só que a gente chega agora em 2022 e ainda tem candidato reeditando o bordão do Paz e Amor. Seja Lula, Ciro Gomes ou o próprio Bolsonaro, acho que essa não cola mais.